Hi minasan, David desu. Esse é o terceiro vídeo da série Dominando as Partículas. No primeiro vídeo eu falei sobre o que são as partículas e como elas funcionam. No segundo vídeo eu falei sobre a partícula A. E nesse vídeo aqui a gente vai falar um pouco sobre a partícula O. A primeira coisa que a gente precisa saber sobre essa partícula é que, apesar de ser escrita ou romanizada dessa forma aqui, a pronúncia dela não é o O. A pronúncia dela é exatamente como esse caractere aqui, ó, como o caractere O. Então a pronúncia é exatamente isso aqui, O. Segunda coisa interessante a respeito desse caractere é que ele é o único caractere do hiragana que ele só existe na função de partícula. Então você não vai ver nenhuma palavra escrita com esse caractere, ele só serve para as partículas mesmo, né? Então, assim como todas as outras partículas em japonês, esse aqui também tem mais de uma função, para variar, né? Só que nessa aula aqui a gente vai ver praticamente todas elas. A primeira função, e a mais importante, é de indicar o objeto direto da frase. Lá vem a gente falar de gramática de novo, né? Mas é meio difícil falar das partículas sem entrar um pouco na gramática, né? Mas eu vou tentar usar a menor quantidade de gramática possível e ser mais direto, né? Mas infelizmente a gente tem que considerar um pouquinho. Então o que é o objeto direto? O objeto direto, vamos usar uma frase aqui de exemplo, ontem assisti. Quando a gente olha para essa frase aqui, é óbvio que está faltando alguma coisa, né? Ontem assisti, assisti o quê? Quem assiste, assiste alguma coisa. Então, por exemplo, ontem assisti um filme. Agora sim a frase está fazendo sentido. Então, esse verbo aqui ele não faz sentido sem um complemento, porque ele é um verbo transitivo, né? Um verbo transitivo é aquele que precisa de um complemento para fazer sentido. E o complemento aqui, nesse caso, é o filme. Assistir um filme. Isso aqui, um filme, é o objeto direto da frase. Então, é aquilo que é usado na frase para ela fazer sentido. Esse é o objeto direto. Então, a partícula O, ela vai indicar isso aí, vai indicar o objeto direto. Nessa frase aí, O estaria depois de filme. Se você não viu ainda o primeiro vídeo, né, sobre o que são as partículas e como elas funcionam, eu vou deixar de novo no card aqui em cima, e também na descrição do vídeo, né? É muito importante que você assista esse vídeo para entender como as partículas funcionam, mas eu sempre gosto de falar de novo que a partícula sempre se refere àquilo que vem antes dela, né? Então, se a partícula O indica o objeto direto, que nessa frase seria o filme, a partícula O viria depois da palavra filme. A gente vai ver vários exemplos aqui, né? Isso aqui é só uma explicação do que é o objeto direto da frase. Mas não precisa se apegar muito a isso, porque isso seria útil se a gente fosse construir frases em japonês, né? O que não é o recomendado. O recomendado é que você ouça e leia bastante frases, né? Então, se você souber isso, que a partícula O está indicando objeto direto, quando você vê uma frase em japonês, já vai te ajudar bastante. Então vamos lá, primeira frase. Bom, vamos usar essa frase aí mesmo como exemplo, né? Kino eiga o mimashita. Kino eiga o mimashita. Kino, ontem. Eiga é filme. E mimashita é o passado do verbo miru, que significa vi ou assistir. Assistir. Então, olha só. A gente tem aqui o verbo assistir. O verbo, em japonês, ele geralmente vai no final da frase, né? Em outro vídeo eu posso falar um pouco sobre a ordem das frases em japonês, mas se vocês souberem isso aqui, que o verbo geralmente vem no final, já ajuda bastante. Então, ontem assisti. Aquilo que eu assisti vai ser indicado com a partícula O, que vem antes dela, né? Que é isso aqui, ó, eiga. Então, que significa filme. Ontem assisti um filme. Vamos ver mais alguns exemplos, né? Sushi o taberu. Sushi o taberu. Sushi, não é nem preciso colocar aqui, né? Sushi é sushi mesmo, a comida japonesa. E taberu significa comer. Taberu é o verbo comer. Então, aquilo que eu como, olha só, é indicado com a partícula O.
que vem antes da partícula. Então, comer sushi, ou como sushi. Mais um exemplo, hon o yomu. Hon o yomu. Hon significa livro. Vamos lá. Hon significa livro. E yomu é costume já apertar a barra de espaço e ele transforma em kanji. Eu sempre esqueço. E yomu significa ler. Ler, e aí aquilo que eu leio é indicado com a partícula o. Então olha só, né? Aqui a gente poderia formar várias frases só trocando a primeira palavra. Então, com o verbo tabiru, a partícula o indica aquilo que eu como, né? Então poderia trocar isso aqui por qualquer outra coisa que fosse de comer. Então, pizza, pizza, né, em japonês, sashimi, ou qualquer outra coisa. E aqui também, eu poderia trocar por outras coisas que eu leio. Por exemplo, shinbun, que significa jornal, shinbun, ou mangá, ler um jornal, ler um mangá. Então, dessa forma, com a partícula o, eu indico aquilo que eu leio, que vem antes da partícula, né? É preciso tomar cuidado, eu também falei sobre isso um pouco no primeiro vídeo, com a ordem das palavras, né? Ou onde nós colocamos a partícula na frase. Se a gente inverter a partícula, pode acontecer duas coisas, né? A primeira é a frase não fazer sentido. E a segunda coisa é a gente inverter o sentido da frase. Então, vamos ver uma frase de exemplo. Eu acho que eu até usei uma frase parecida lá no primeiro vídeo, né? Mas, por exemplo, ana wa sakana o tabeta. Ana wa sakana o tabeta. Ana, esse aqui é o nome de uma pessoa, né? Ana. Sakana. Sakana significa peixe. E tabeta é o passado do verbo taberu, que a gente já viu ali em cima, né? Taberu significa comi, ou comeu, tanto faz, né? Nessa frase aqui é comeu. Deixa eu colocar entre parênteses, comeu. Então, essa frase significa Ana comeu peixe. Olha só, aqui a gente tem a partícula a, que eu já fiz um vídeo sobre ela, né? Foi o segundo vídeo da série. A partícula a indica o assunto da frase. Qual que é o assunto? É Ana. Então a gente está falando alguma coisa sobre Ana. Lá no outro vídeo eu falei que a partícula a, ela indica o assunto, então o assunto vem antes da partícula, e depois da partícula vem a informação. Então eu vou dar uma informação a respeito de Ana. Qual que é a informação? Sakana o tabeta. Então, Ana comeu o peixe. Aqui a partícula o indica o que ela comeu, que é o peixe, sakana. Agora, se a gente inverter isso aqui, a partícula, né? Por exemplo, Ana o sakana wa tabeta. Então, olha só, não importa como a frase esteja formada, né? São as partículas que mandam na frase. Então, se a gente inverte a ordem das partículas, inverte também o sentido da frase. Lá no primeiro vídeo, acho que no segundo, no primeiro vídeo, eu falei sobre isso, né? Se a gente inverter a estrutura da frase, mas mantivermos, né, as partículas junto com as palavras que elas estavam antes, a frase não altera tanto o sentido. Por exemplo, a gente poderia falar sakana o ana wa tabeta. Não é comum, mas o sentido não ia ser alterado. Só que aqui a gente inverteu as partículas. Agora a partícula o, ela está se referindo a Ana. E a partícula o a, ela está se referindo ao peixe. Então olha só, aqui a gente viu que a partícula o a, ela indica o assunto da frase. Qual que é o assunto dessa frase aqui? Não é mais a Ana. Agora o assunto é o peixe. E qual que é o objeto direto, ou seja, aquilo que está sendo comido? Agora não é mais o peixe, é a Ana. Então essa frase ficaria algo como o peixe não, né? Peixe comeu Ana. Então, ou é um sentido figurado, ou a frase não faz nenhum sentido, né? Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Sempre saber o significado da partícula. Não o significado da partícula, mas como ela funciona, para que ela serve, né? Então o a gente sabe que serve para indicar o objeto direto, e o a gente sabe que serve para indicar o assunto da frase. Então é bem tranquilo, né? Essa função da partícula o.
de indicar o objeto direto da frase. Sempre que você vê uma frase usando a partícula o, você vai ter que se atentar ao verbo, né? Então, por exemplo, se tem o verbo comer, a partícula o vai estar indicando o que a pessoa come. Se tem o verbo ler, a partícula o vai indicar o que está sendo lido, né? E se tem a partícula assistir, vai estar indicando o que a pessoa está assistindo. E assim por diante. Essa é uma função bem fácil dessa partícula. Vamos falar sobre algumas outras funções também da partícula o, que geralmente não são muito comentadas, né? Uma dessas funções é indicar o ponto de partida para verbos de movimento. Então a gente vai ver aqui 3 exemplos, né? 3 verbos de movimentos. São os verbos sair, descer e partir. Vamos ver alguns exemplos usando essas frases aqui. Quando eu saio de algum lugar em direção a outro, né? E o mesmo vale para os verbos descer e para o verbo partir. Quando eu desço de algum lugar. E quando eu parto de algum lugar. Então, o ponto de partida desses lugares vai ser indicado com a partícula o. Então, por exemplo, o lugar de onde eu saio vai ser indicado com a partícula o. O lugar de onde eu desço vai ser indicado com a partícula o. O lugar de onde eu parto vai ser indicado com a partícula o. Vamos ver algumas frases. A primeira delas, goji ni kaisha o deru. Goji ni kaisha o deru. Goji, estou falando, eu sempre esqueço. Toda vez eu coloco kanji. Goji é 5 horas. Go é 5, né? E ji é de horário. Goji, 5 horas. Kaisha significa... Eu ainda vou me acostumar, viu? Não se preocupa não. Ou talvez não, né? Kaisha é empresa. E deru é o verbo... Agora eu lembrei. Deru é o verbo sair. A gente não vai entrar em detalhes, ainda vou fazer um vídeo a respeito dela, mas a partícula ni, ela indica o tempo, né? Nesse caso o horário. Então o horário que eu saio, que é às 5 horas. Aqui a gente tem o verbo sair, e o lugar de onde eu saio é indicado com a partícula o. Então, o que está sendo indicado com a partícula o? A empresa. Então, essa frase significa saio da empresa às 5 horas. Então, olha só, saio de onde? Desse lugar indicado com a partícula o. Kaisha, saio da empresa. Uma outra frase de exemplo. Basa o oriru. Basu o oriru. Basu significa ônibus. Oriru é o verbo descer. O lugar de onde eu desço é indicado com a partícula o. Essa frase aqui só tem 2 palavras, né? Então é bem simples, né? O lugar de onde eu desço é indicado com a partícula o, que é o ônibus. E uma outra frase de exemplo é... Ashita. Eu fico olhando aqui para baixo toda hora, né? Porque eu uso o atalho para mudar o idioma e eu olho ali para ver se realmente mudou. Eu não sei se vocês sabem, né? Mudar o idioma para o japonês, para escrever em japonês no computador. Mas se não, deixa aí nos comentários, né? Que eu posso fazer um vídeo a respeito disso. Na verdade é uma coisa bem simples, né? Hoje em dia o Windows 10 já vem com praticamente todos os idiomas ali, é só instalar nas configurações, né? Bem simples. Então, ashita, buradiru o shuppatsu shimasu. Essa frase aqui talvez cause um pouquinho de confusão. Bom, deixa eu colocar aqui o significado, né, das palavras. Ashita significa amanhã. Buradiru, Brasil. Agora era para ter apertado espaço, eu não apertei. Buradiru, Brasil. E shuppatsu suru. Shuppatsu suru, ou shuppatsu shimasu, significa partir. Então, olha só, o lugar de onde eu parto, ele é indicado com a partícula o.
Eu falei que essa frase pode causar uma certa confusão, porque talvez as pessoas fiquem em dúvida, né? Se está partindo do Brasil ou partindo para o Brasil. Mas lembre-se que a partícula O, uma das suas funções é indicar o lugar de partida. Então, olha só, o lugar de partida está sendo indicado com a partícula O, então, Brasil é o lugar de partida. Eu estou partindo do Brasil. Amanhã, vou partir do Brasil. Então, essa é uma outra função da partícula O, indicar o lugar de onde eu parto, né? E a última função da partícula O que a gente vai ver é indicar o lugar por onde a gente passa. Eu acabei esquecendo de escrever nas outras funções, né? Mas deixa eu colocar essa última aqui, indicar o lugar por onde passamos. Geralmente, mas não via de regra, isso aqui implica em atravessar esse lugar. Então a gente vai ver também mais 3 exemplos, né? Vamos lá, Kino, Koen no Sanpo. Kanji errado. Sanpo, escrevi Sanpo. Sempre me confundo. Sanpo shimashita. Kino significa ontem. Koen. Koen é parque. E sanpo suru significa passear. Passear. Então, sanpo shimashita é o passado do verbo passear, né? Então, passei. Ontem, passei pelo parque. Então, o lugar por onde eu... O que eu fiz aqui? Shimashita. Nada, tá tudo certo. O lugar por onde eu passeio, ele é indicado pela partícula O. Então, lembra que eu falei, né? Geralmente, mas não via de regra, implica em atravessar esse lugar. Então, eu estou passeando pelo parque, né? Ontem, passei. O lugar por onde eu passei, indicado com a partícula O, nesse caso, é o parque. Passei pelo parque. Um outro exemplo é Michi o wataru. Michi o wataru. Michi o wataru. Michi significa rua. Wataru é o verbo atravessar. Atravessar. O lugar por onde eu passo, ou onde eu atravesso, indicado com a partícula O. O verbo atravessar, onde eu atravesso? A rua. Frase bem simples também, né? De novo, uma frase com só 2 palavras fica fácil de entender o sentido da partícula O. E uma última frase, Rokao. Rokao. Hashite wa ikemasen. Roka. O kanji é esse aqui mesmo, mas eu acabei colocando já em hiragana ali em cima, né? Roka significa corredor. Roka. E hashite wa ikemasen é a forma proibitiva do verbo hashire, que significa correr. Ou seja, não pode correr. O lugar por onde não pode correr, ele é indicado com a partícula O. Por onde não pode correr? Pelo corredor. Então é bem simples, né? Só para você compreender bem a partícula O, é só você analisar o verbo. Se o verbo ele pede um complemento, por onde que não pode correr, né? Ou melhor, nesse caso aqui, fica mais difícil entender a função olhando o verbo, né? Mas, como a gente falou, uma das funções da partícula O, nesse caso essa última que a gente considerou, é de indicar o lugar por onde passamos. Então, se é um lugar, se você vê que tem a partícula O e você vê que o verbo implica em passar por algum lugar ou atravessar, a partícula O vai estar indicando onde você atravessa ou onde você passa. A segunda que a gente viu, deixa eu escrever aqui, é indicar o ponto de partida. Então, se você vê que tem um verbo
que indique algum ponto de partida, né? Como a gente citou nesses 3 exemplos, sair, descer e partir, a partícula O vai indicar onde que é esse ponto de partida. E a primeira função que a gente viu é indicar o objeto direto da frase. Essa, na explicação aqui, né, escrita é um pouquinho mais complicada, mas a gente viu que também é bem fácil de entender, né? Como sempre, se ficou alguma dúvida a respeito dessa partícula, deixa aqui nos comentários, vou fazer o possível para responder a todos, né, e tentar explicar melhor. E qual a próxima partícula que vocês gostariam de ver nessa série de vídeos, né, dominando as partículas? Deixem nos comentários que o próximo vídeo ainda não está decidido, então talvez dependa de vocês, né? O que vocês mais pedirem é o vídeo que eu vou fazer. Espero que tenha ficado bem claro o uso dessa partícula. Obrigado por assistir o vídeo até aqui e matané!